Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Segundo números da ONU, divulgados no início de 2011, o mundo tem hoje cerca de 2 bilhões de pessoas conectadas à internet. A grande maioria da população não tem acesso à rede mundial de computadores. Ainda assim, o número de usuários da rede cresce a passos largos. 10 anos atrás, por exemplo, eram apenas 250 milhões de internautas. Nas escolas, a presença dessas tecnologias também vem crescendo. A relação entre essas tecnologias e os currículos é o que vamos debater hoje com os nossos convidados, o professor da PUC de São Paulo, diretor de educação da Fundação Padre Anchieta, Fernando Almeida. O professor também é um dos consultores desta série. Junto do Fernando Almeida, também na consultoria desta série, está a nossa segunda convidada, Mônica Gardelli Franco. Mônica é gerente executiva da Diretoria de Projetos Educacionais da Fundação Padre Anchieta. E o nosso terceiro convidado é o jornalista Leonardo Trevisan, professor da Faculdade de Economia da PUC de São Paulo. Está no ar o Salto para o Futuro? Um programa da TV Escola. O canal da educação. Interatividade. Esta é uma das marcas do nosso tempo. Por isso, o Salto para o Futuro mantém um canal aberto para a sua participação. Então, não perca tempo. Faça o programa de hoje com a gente. Mande suas perguntas ou os comentários para o e-mail salto@mec.gov.br. Ou, se preferir, participe por telefone. Ligue 0800 282 6757. Tecnologias e currículos. A serviço de quem? A pergunta que dá nome à série também fez parte de um dos quadros do programa, o Mosaico. Vamos rever o que os entrevistados responderam? A serviço da população socialmente desfavorecida para que ela tenha melhores condições de lutar pelos seus direitos. A tecnologia, na verdade, é um elemento ausente do currículo. Ela chama atenção por estar ausente do currículo. O currículo se dedica a áreas de comunicação, a área das matemáticas, a área das ciências, as ciências naturais, as ciências físicas, mas a interação entre todas essas áreas, que seria o processo tecnológico, não compõe em si só uma disciplina. E, nesse sentido, eu acho, temos aí uma lacuna muito grave, porque, hoje em dia, mais do que nunca, a nossa realidade, o nosso cotidiano, as nossas relações, não apenas no dia a dia, em escala local, mas em escala global, estão profundamente dominadas pelo processo tecnológico, e quanto nós menos entendemos esse processo, mais seremos vítimas e mais seremos levados por ele, ao invés de termos o controle da situação. Tecnologias e currículo têm uma finalidade: elevar a nossa condição de existência, a serviço da decência, a serviço de uma vida que não desertifique o futuro, que não esterilize os nossos sonhos, que não torne a nossa existência menor do que ela é. Por isso, a tecnologia no currículo é exatamente a mesma função social que tem de ter a escola: fazer com que a humanidade seja mais, em vez de ser menos. Todas juntas e todos juntos, senão, não precisa. Tecnologia e currículo a serviço de quem? Quem organiza o currículo? Quem organiza o currículo são aqueles que estão no poder. E, ao organizar o currículo, o objetivo deles é muito claro: é a manutenção da sua condição de poder. Eu acredito que a tecnologia nos oferece hoje possibilidade de contestar esse poder que procura se manter a todo custo. E a gente começa o Salto para o Futuro de hoje agradecendo as presenças dos nossos convidados aqui no estúdio para esse debate que encerra a série. Vamos começar a conversa ouvindo também a opinião do Fernando. Essa mesma pergunta, Fernando: tecnologias e currículos a serviço de quem? Bom, a tecnologia e o currículo, elas nascem, o currículo e a tecnologia, com um destino que é, como dizia o Iberatan D'Ambrosio, nasceu para manter o poder. No entanto, como o ser humano é um ser histórico, ele pode reverter esse processo de manutenção do poder através da pedagogia, da didática, da crítica à cultura e à ciência, e a tecnologia é um mediador para que essa discussão se
exploda. E, ao mesmo tempo, o currículo é o lugar planejado por aqueles que estão no poder bom, porque o poder não é ruim, o poder é uma coisa boa também, e a conquista desse poder se dá através do currículo. E eu acho que essa relação a escola não está sabendo fazer, a sociedade ainda não consegue fazer e a tecnologia não a fará, porque a tecnologia não nasceu para democratizar nada, ela não nasceu para ser humanizadora, ela nasceu para ser concentradora do poder e para ser uma repetidora das relações sociais. Mas isso não nos pode levar a um fatalismo de que ela e o currículo, num diálogo com uma perspectiva utópica de inovação, possa acontecer como algo humanizador e algo rico, e é tarefa dos educadores, é tarefa da escola, junto com os políticos, fazer essa transformação. Vou me permitir pular a Mônica, porque Não, Mônica tá à já vontade. aparece ali dando a sua opinião. A gente vai voltar com você com uma outra questão, Mônica, mas ouvir o professor Leonardo Trevisan nessa mesma questão. Tecnologias e currículos a serviço de quem? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu não vejo as tecnologias como algo muito negativo, né? Ao contrário, eu vejo a tecnologia como um fenômeno que pode ter, é uma ferramenta que pode ter muitos usos, né? O que está acontecendo, o que você acompanha hoje na escola, e basta entrar numa escola de segundo grau, por exemplo, a escola do ensino médio, isso é potencializado, mas você vê isso na escola das crianças também, não é? O currículo, ele sofre uma mutação diária dentro da sala de aula, porque esse aluno, ele não recebe mais só a informação que está no livro didático, ou só a informação que vem do professor, ou só a informação que vem do pai, ou só a informação que vem dos colegas, né? Esse currículo, ele está sendo, de alguma forma, contestado, no bom sentido da palavra, numa visão de mundo, numa visão mais aberta, mais abrangente dessa realidade, né? Nós não temos mais aquela infância desamparada de informação que nós tínhamos há uns anos atrás. A minha infância, por exemplo, né? A minha infância era uma infância em que as fontes da informação, as fontes de informação, eram todas elas seletivas. Eram todas elas fontes absolutamente estáticas, né? Eu me lembro perfeitamente que a biblioteca tinha, na minha casa e tanto na escola, tinha estantes altas, onde as crianças não podiam mexer. Né? Esse é o fascínio da nova tecnologia. Né? Você não é só que você deixa a tecnologia aberta porque a criança ela não vai ter acesso à rede, então você fecha a rede, protege, cerca. O amiguinho dela, em um dado momento que o pai bobeou, ele toca na internet, ele abre a internet e lá se foi aquela verdade absoluta inteira que o professor contou, que o pai disse. Esse mundo é um mundo em que se apropria a informação de um jeito novo, né? Esse mundo, necessariamente, como disse o Fernando, e eu concordo com ele, pode não levar à democratização. Nós temos muito mito sobre isso, né? Mas certamente ele permite uma desapropriação do poder sobre essa informação. Bom, como a Bárbara disse, a Mônica está aqui quietinha, a gente não fez pergunta para ela ainda, porque a pergunta da Mônica quem vai fazer é a Rosirene Correia, de Paraíba do Sul, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bom, Rose? Tudo bem, que bom. Eu vou fazer pergunta para a Mônica, então. O que ela acha, né, que está mais distante da nossa realidade? Ter toda essa tecnologia de ponta na sala de aula, dentro da escola, ou que ter todos os professores capacitados para o uso dessa tecnologia na educação, realmente usando de forma satisfatória. Boa noite e obrigada. Obrigada, Rose, pela sua participação, como sempre, visitando a gente aqui. A gente gosta muito dessa visita. Obrigada, Rose. Então, Mônica, acho que a pergunta estava um pouco baixa para a gente aqui, mas deu para entender, né? O que é hoje... O que está mais distante? O que está mais distante, né? Ter essa tecnologia na escola ou o professor aí tendo formação para utilizar essa tecnologia? Eu acho que ter a tecnologia na escola é, de alguma forma, mais fácil do que
esse professor está preparado para lidar com todas essas inovações. Porque a tecnologia é um objeto, né, é um equipamento que, se houver um investimento de recurso financeiro, você pega e você traz essa tecnologia para dentro da escola. A apropriação da tecnologia, ela é um processo mais lento, né? Mesmo que o professor tenha capacitações, formações, tenha acesso, essa apropriação, ela é um caminho um pouco mais lento. Por quê? Primeiro que essa tecnologia tem que fazer sentido para o professor, né? E para fazer sentido para o professor, ele precisa não só compreender, conhecer o que a tecnologia oferece de recursos para a prática dele, mas ele precisa compreender de que forma esses recursos fazem sentido ou não fazem sentido dentro de uma prática que ele está realizando e que não é uma prática isolada, é uma prática coletiva. O trabalho que acontece dentro da escola, embora o professor entre na sala de aula e ele esteja sozinho lá com um grupo de alunos, que normalmente não é um grupo pequeno, essa prática, ela é uma prática construída, que deve ser construída junto com os colegas, junto com os outros professores, né? E a realidade do professor hoje é mais tempo numa prática individual, junto com o seu grupo de alunos, do que com uma prática reflexiva, coletiva dentro do grupo. Então, da minha perspectiva de agora, de hoje, né, pode ser que amanhã eu mude de ideia, né, mas é que chegar à tecnologia na escola, ela é, de alguma forma, uma operação mais fácil do que essa apropriação adequada pelo professor, para se apropriar dessas inovações, acompanhar o ritmo dessas inovações e fazer isso reverter em benefício para os seus alunos, porque é muito complexo, não é uma apropriação técnica, mas ela vem, com a tecnologia, vem vários conceitos, várias concepções que precisam ser repensadas, reformuladas, reorientadas e readequadas ao universo que em cada canto, em cada sala de aula, com cada grupo de alunos, ele é um universo único. Então é um processo um pouco mais, eu digo, mais complexo, né? Fernando, a Mônica começou aí dizendo que é mais desafiador proporcionar essa formação para os professores do que levar essas tecnologias para todas as escolas. E eu fico aqui pensando até porque muitas vezes os alunos já levam essas tecnologias para as escolas, nos celulares, enfim, hoje até por conta de toda a evolução tecnológica, a própria conjuntura econômica, cada vez mais pessoas tendo acesso à internet, a celulares que têm acesso à internet. E nos chamou a atenção, especialmente na sua entrevista, nessa série, um momento em que você disse que você relativizava a importância de alguém ter, por exemplo, 500 amigos no Facebook. Né? Uma vez que fora dali do mundo virtual, isso não é algo tão comum assim em nossa vida. O professor, uma vez que esses recursos já estejam ali dentro da sala de aula, fazendo parte do cotidiano desse grupo, o professor deve problematizar, inclusive, esse tipo de tema com os alunos? Bom, não só deve, como é a essência da educação. O que o Leonardo dizia antes era a questão de que hoje tem informação mais do que nunca disponível, diferentemente da nossa época. Mas a questão concreta que a escola tem que se colocar a cada dia é o que é a aprendizagem, porque ela não trabalha só com a informação. A informação é a massa elaborável pelo aluno para transformar-se em conhecimento. O que não quer dizer que no nosso tempo que subíamos em jabuticabeira ou jogávamos bola de gude na rua, aquilo não nos fazia conhecer mais do que os milhões de dados que os nossos jovens pequenininhos possam ter diante de uma televisão ou de um celular, não é? Então, esse tipo de questão é que é o cerne da pergunta. A pergunta é o seguinte: o que é conhecimento? E com que conhecimento a escola tem que se comprometer e como que a tecnologia é um mediador para amplificar a capacidade cognitiva, a agilidade das respostas, a ampliação da criatividade, a curiosidade científica, que é muito mais exigida do que no nosso tempo. Embora a questão do conhecimento mesmo, talvez nós tivéssemos mais habilidades, porque não tínhamos tantas provocações,
para conhecer do que as crianças têm agora. Então essa questão não é uma tarefa de uma geração ou de outra geração. É uma tarefa que a escola, já que nós estamos na TV Escola, outras entidades também fazem isso. Mas a escola como ninguém, porque ela tem uma função social de produzir uma coisa chamada conhecimento, divulgar conhecimento, estimular novos conhecimentos e criticar o conhecimento. A tecnologia é uma peça fundante nesse conjunto de habilidades que a escola tem que desenvolver em si mesma e nas crianças. Agora, como você mesma dizia, Mônica, você falou assim, não é um aprendizado de técnica, né? Para muita gente fica essa ideia de eu preciso aprender a usar tecnicamente um determinado equipamento ou um software, vou aprender a usar o Word, o Excel, e não é isso, pelo que vimos ao longo dessa série, é bem distante disso. Há um momento que isso tem que acontecer, quer dizer, se eu não tive contato com aquilo, se eu não tive contato com a lousa, né, é que, por exemplo, uma lousa, todo mundo que passou pela escola sabe como utilizar aquela lousa, né? Eu aprendi a usar a lousa porque eu via meus professores usando a lousa, né? Então, não precisei ter aula de lousa quando eu me tornei professora, né? Não precisei ter aula de como usar, embora quando eu fiz o magistério eu tive lá na aula de didática, metodologia, como eu deveria usar a lousa. Como apagar o quadro. Porque eu tinha que dividir a lousa, não podia usar a lousa toda, e eu tinha que ter uma organização na lousa, isso Nossa, eu tive, a gente... não vou falar em que ano foi. Mas a gente descobriu alguma coisa que nunca imaginei que pudesse ter aula de usar a lousa. Os professores da minha época que faziam magistério, pelo menos da minha turma, aprenderam a usar a lousa, né? Então, assim, existe um momento dessa formação que ela é técnica mesmo, né? Talvez não seja assim, dividir a lousa em 3, mas para eu me apropriar, eu preciso aprender como funciona. Eu recebi um telefone celular recentemente novo para usar. Faz uma semana que eu estou brigando com o telefone, porque eu não sei como ele funciona, não consigo pôr no viva voz. Então, eu tenho que ter uma aprendizagem técnica disso para poder me apropriar e poder usar. Eu acho que assim, o grande momento da educação que a gente está vivendo, eu acho que é um momento, não é da educação isoladamente, né? Eu acho que é um momento de parada, quando você coloca a serviço de quem está tudo isso, né? Eu colocaria também a serviço do quê? Porque o que eu sinto é que, assim, os conhecimentos... Essa é a grande pergunta que está sendo colocada para a educação. Para que se ensina determinadas coisas? O que o aluno faz com determinadas coisas? E como dando valor para algumas coisas que o aluno não aprende, né, ou não tem o trabalho, como se o fato dele aprender a ter acesso a todas as informações que estão disponíveis na internet... por si só, fosse levá-lo, fosse formá-lo para uma intervenção no mundo, né, no contexto, que levasse a algum lugar que a gente não diz qual é, né? A gente acha que o aluno aprendendo tudo aquilo, automaticamente isso garante um desenvolvimento que é espontâneo, não é, que é óbvio e não é. Então, eu acho que assim, a questão é... tudo isso que está sendo colocado é papel da educação provocar a reflexão aonde essas coisas todas estão levando a mim como pessoa e a sociedade aonde eu vivo. E até refletir sobre o próprio papel da escola. Exatamente. Né? Agora a gente precisa fazer o intervalo. E além da participação por e-mail e por telefone, você também pode acessar a página do Salto para o Futuro na internet. O endereço está aí na tela, www.tvbrasil.org.br/salto. Na página você encontra a enquete da semana e a pergunta, claro, tem a ver com tecnologia. Perguntamos, tendo em vista uma nova configuração da sociedade marcada pelas transformações dos séculos XX e XXI, o que destacar de primordial na relação entre tecnologias e currículo? A democratização do acesso a um repertório de conhecimentos fundamentais. O desenvolvimento da comunicação por meio de diversas formas de expressão. Ou a compreensão do desenvolvimento humano como forma de intervir no mundo. Agora é a sua vez. A gente lembra que o resultado da enquete vai ser conhecido no início do terceiro bloco. Depois do intervalo, vamos continuar o debate sobre tecnologias e currículos. Salto para o Futuro volta já.
Voltamos com o segundo bloco do último programa da série Tecnologias e Currículos, a serviço de quem? E você, já mandou seu e-mail com perguntas ou comentários sobre a série desta semana? Então não perca tempo, escreva agora mesmo para salto@mec.gov.br. Você também pode falar ao vivo com os nossos convidados. Ligue para 0800 282 6757. Bárbara, já temos e-mails aqui. O pessoal do NTE de Morrinhos, em Goiás, isso mesmo, no Morrinhos, em Goiás, Elisete Andrade nos enviou aqui perguntas, 3 perguntas. Eu vou fazer primeiro, começar pela primeira, viu, Elisete? Obrigado pela participação. Ela diz que assistindo aos programas da série, percebeu que nos discursos veiculados há uma unidade de pensamento em relação à eficácia das tecnologias, Mônica, principalmente nas redes de interação social, pois elas podem promover cidadania, comunicação, interação, entre outras situações que podem contribuir muito para o processo de aprendizagem. Então, deveria promover melhorias para o processo de aprendizagem de uma forma geral, segundo ela. Por que isso não acontece, na opinião de vocês, em todas as unidades escolares que já estão equipadas com laboratórios de informática educacional ligados à internet? Onde estaria a falha, quer saber, Elisete? Na formação oferecida aos professores ou na própria organização ali do espaço escolar? Ou ainda no sistema educacional como um todo? Eu acho... Dá para eu escolher tudo? Eu acho que, como eu disse no bloco anterior, essa apropriação ela não é só individual, ela é coletiva. Esse entendimento ele tem que ser um entendimento coletivo, tem que fazer sentido no coletivo e não só do professor, do aluno. E esse entendimento não é espontâneo, não é óbvio de acontecer só por conta desse aparato tecnológico disponível, né? Então, eu não elencaria uma razão só, uma condição só de dificuldade do sucesso da apropriação dessa tecnologia. Eu consideraria que são esses vários fatores que podem, se não bem integrados, ocasionar uma má orientação de apropriação desse aparato, né? Professor Trevisan, o professor Fernando Almeida, na entrevista dele, disse que a escola ainda está um pouco assustada, né? A gente recebe aqui muitas perguntas no Salto, de alguma forma, quando a gente faz série de tecnologia, ainda com esse, vamos dizer assim, um assombro, que essas tecnologias estão chegando, o que elas estão fazendo, estão mexendo com esses ambientes, os ambientes da sala de aula, com a relação entre professor e aluno. O que ainda é preciso para que a gente passe desse assombro para um uso de fato adequado das tecnologias, com tudo que a gente vem discutindo até aqui, não só como técnica, mas como para entender o mundo em que vivemos? O senhor já apontava isso no começo do bloco anterior. Olha, eu acho que tem um problema com o tempo do teu verbo. Qual é o tempo do meu verbo? Já aconteceu. Uhum. Não pode fazer... a gente pode fazer qualquer coisa com um terremoto. Você pode ficar bravo com ele, xingar e etc. Né? Não adianta discutir o terremoto. Ele já aconteceu. A gente pode temer o terremoto. A gente pode temer o terremoto. Né? O que aconteceu, o que nós estamos discutindo aqui, é um fato que se você acha que está assustador, né, pense na seguinte informação. A Coreia do Sul, este ano aqui, já não tem mais livro didático. Todas as crianças têm tablets na mão. Se você olhar para os custos do tablet em relação ao custo do livro didático, né, o governo federal já está com estudos muito avançados nessa área, né, porque será muito mais democrático, será muito mais fácil de você deixar o professor mexer na informação que o aluno recebe, será muito mais dinâmica a relação. Né? Eu estimo, eu não, né, são os técnicos, né? Dentro de 2 a 3 anos, e não sou só eu, né? Só você olhar, entrar numa editora hoje de livro didático, as editoras de livro didático estão construindo verdadeiras equipes novas com web designs, porque elas têm clareza absoluta que esse produto, o livro didático, como nós conhecemos, que a criança arrisca e etc., tem seus dias contados. Né? Isso é muito ruim, né, para o professor vai ficar assustado com essa realidade. Eu acho que há uma atitude muito preconceituosa da nossa parte como professor. Né? Nós conversávamos há uns minutos atrás sobre o que aconteceu com os aposentados, né,
para receber aquele cartão do banco, e isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não é? Nenhum aposentado deixou de receber o seu quinhão, um pouquinho, porque recebeu com o cartão. Ele aprendeu a fazer, não é? Nós temos que ter um pouco mais de uma relação menos, talvez um pouco menos preconceituosa, não é? Os professores, com o ato de ser professor, não é? É um ato quase sempre, mais sofrido que ele seja, ele é um ato sempre de um certo amor à curiosidade, né? Ninguém que não é um pouco curioso vai ser professor, né? Ele precisa ser curioso, ele precisa ser um pouco instigador, ele precisa ser, de alguma forma, um pouco atento ao que está acontecendo, né? O tablet na mão do professor, ele vai significar uma liberdade imensa. O professor vai ser capaz de olhar para o tablet e programar, por exemplo, aquilo que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já fez há muitos anos atrás, desde 2006, né? Que é um editor coletivo de texto, né? Em que as crianças, numa sala de aula, dividem-se em grupos com o tablet na mão e, com aquele tablet na mão, elas vão fazer, cada uma vai fazer um pedacinho de um texto. Tudo aquilo que nós temos de dinâmica de texto, tudo aquilo que nós dizemos sobre construção de raciocínio, tudo aquilo que nós dizemos sobre uma coletivização do conhecimento, vai ficar mais fácil. Você deixa de fazer no papel, algo que fica um pouco mais rápido Muito também. mais rápido. Hoje eu, por exemplo, já não consigo mais escrever. Essa professora que nos perguntou, lá de Goiânia, o custo. Professora, pegue o livro, a quantidade de livro didático que os seus alunos recebem, some o custo desses livros didáticos. Ao longo de tantos anos? Não, ao longo de um ano só. Aquela quantidade de livro didático, caríssima, com tinta, distribuição, todos os problemas que acontecem no livro didático, tudo aquilo vai custar o tablet talvez 5%. Agora, o que é que isso vai provocar? Uma mudança completa. Ficou quente o debate. Professor Fernando e Mônica já estavam ali. Eu queria complementar as visões que estão sendo colocadas com o pensamento de Paulo Freire aqui, que é a ideia de o que é a leitura. Porque o que me interessa, desde o tablet, livro didático, não é só a leitura das letras. Nem, como dizia Paulo Freire, não é passear sobre as letras que me faz um bom leitor. Não é passear sobre o sinal de trânsito com uma criança pobre em volta que exige uma leitura, o entendimento de um engarrafamento no trânsito ou a super chuva que cada cidade pode ter na época do ano. A leitura é a compreensão do mundo, a interpretação do mundo e a que me leva a falar sobre esse mundo que eu li. Não é? Que me leva a usar aquela interpretação da leitura para transformar esse mundo. Então vou ligar com o tema do programa e depois a Mônica certamente complementará essa ideia fantástica que o Trevisan trouxe, que eu tendo mais elementos, mais rápidos, mais comunicacionais, eu terei que ler melhor, exigirá uma nova leitura, que é a leitura de Paulo Freire. A leitura de Paulo Freire significa o que significa para mim a minha capacidade de transformar esse mundo pela leitura que eu tenho crítica desse mundo. Então, e a Mônica dizia logo no início, dizia assim, a serviço de quem está? Hoje teria que estar a serviço da escola pública brasileira, que ela é recentíssima, ela tem 20 anos, apenas há 20 anos que a escola pública é de todos. Antes ela era uma escola para poucos, para a burguesia, paga pelo Estado, gratuita, mas não era de todos. Hoje que ela é de todos, o tablet, que seja, a tecnologia, a nova formação de professores, o novo currículo, tem que estar a favor dessa escola, para diminuir a desigualdade, para dar acesso à comunicação, à democracia, à república. A escola republicana ela tem 20 anos e para poder essa escola não só ser inaugurada, mas ser implementada, a tecnologia é fundamental. Mônica, você queria comentar? Eu queria fazer só um comentário quando ele trouxe a Coreia. Eu vi um documentário recentemente sobre a educação da Coreia, super bem feito,
e fiquei abismada mesmo com o avanço deles de apropriação das tecnologias. E aí, lá pelas tantas, o ministro da Educação de lá falou que ele estava muito orgulhoso de ter garantido isso, os alunos têm acesso, os professores têm formação contínua, e que a maior dificuldade que eles têm hoje, pasmem, é com relação à falta de conteúdo para ser usado com toda aquela tecnologia que eles tinham à disposição. E isso me fez pensar, eu, na minha prática de professora formadora e pesquisadora de tecnologias, bem recentemente, e ainda é um discurso presente entre todos, né, de que assim, o conteúdo está na rede, né, o conteúdo está, o banco de conteúdos está disponível, né. E a gente está vendo, o professor mesmo falou, quer dizer, essa corrida que está vendo das editoras, da produção de conteúdo didático, em dar um novo formato para um conteúdo didático que era o objeto de trabalho do professor e sempre foi o objeto de trabalho do professor, né? Então, a gente está no momento, e eu particularmente, na minha atividade profissional, eu tenho percebido isso, assim, está havendo, ontem participou aqui o Rafael Parente, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, de produzir esse conteúdo. Então, de que a gente está caminhando, acho que, para uma orientação de produção de conteúdo num formato diferente, mas um conteúdo organizado da mesma forma que o professor trabalhava. Talvez, assim, essa entrada de tecnologia seja mais tranquila dentro da escola. Não sei se mais adequada. Bom, a Mônica citou o Rafael Parente. Tem um comentário no fórum da Alcilene pedindo o endereço do site dessa experiência que está sendo desenvolvida aqui no município do Rio de Janeiro. Parece que a nossa equipe de educação já enviou por e-mail, mas vai repetir porque mais gente pode estar também querendo saber. É www.educopédia.com.br. Agora vamos para mais um intervalo e a partir de agora a votação da enquete desta semana está encerrada. No próximo bloco você vai conhecer a opção mais votada. Não sai daí, Salto para o Futuro volta já. A gente está aqui durante o intervalo falando de como as tecnologias mudaram a vida dos profissionais dos mais diversos setores. Nós, jornalistas, os policiais, os professores, enfim. É uma revolução. O terremoto chegou, como disse o Trevisan no bloco anterior, não adianta mais a gente sofrer por ele. O terceiro e último bloco do Salto para o Futuro começa agora. Já começou, na verdade, né? E vamos saber qual a alternativa mais votada na enquete da semana, Bárbara Pereira. Bom, a pergunta foi, tendo em vista uma nova configuração da sociedade marcada pelas transformações dos séculos 20 e 21, o que destacar de primordial na relação entre tecnologias e currículos? Só você tem a opção mais votada, isso é um segredo, só fica com o Murilo, então... E eu vou revelar em primeira mão, que nós temos um empate, não temos uma opção, temos duas opções mais votadas. Os professores que acessaram o nosso site votaram em a democratização do acesso a um repertório de conhecimentos fundamentais, com 40% dos votos, e a compreensão do desenvolvimento humano como forma de intervir no mundo, também com 40% dos votos, um empate. Mônica, gostaria que você comentasse esse resultado aí. Era previsível esse empate? O empate não dá para prever, né? Eu, particularmente, estou bem feliz de a questão do desenvolvimento humano ser uma forma de intervir no mundo tenha aparecido num programa que fala sobre tecnologia, né? E sendo que a gente... muitas vezes, na ânsia de discutir essa apropriação das tecnologias, adequar essa apropriação ao currículo, ao ensino, à aprendizagem, a gente esquece de apontar, né, que a apropriação dessas tecnologias é uma forma de poder, né, e de poder para transformar. E aí, como o professor Fernando colocou, eu acho que se Paulo Freire estivesse aqui hoje... ele já tinha trazido isso e hoje eu acho que ele traria com mais força ainda. Quer dizer, essa apropriação é necessária, mas uma apropriação crítica de forma que qualquer um que se aproprie dessa tecnologia tenha consciência
da capacidade que está sendo dada a ele, né? E quando você, por meio dessa tecnologia, você interpreta essa realidade, né? Que escolha você faz a respeito disso que você está recebendo, né? Do uso que você vai fazer disso. Então, eu acho que eu fico feliz de ter dado o empate, porque às vezes isso fica meio de lado. Quer dizer, esse empate revela o quê? Você precisa ter acesso a isso, né? E que ao ter acesso a todas essas informações, a esses conteúdos, a esse repertório, você transforma, você tem a capacidade de transformar essa realidade. Isso é fantástico. Agora, pegando o gancho desse empate, né, a gente está aqui falando de tecnologias e currículos, né, essa relação na escola. Aqui no Salto, professor Fernando, a gente já debateu várias vezes, já fizemos várias séries sobre currículos e sempre se aponta uma questão. O currículo, ele está em construção o tempo inteiro, ele precisa ser um currículo flexível, em sintonia com essa sociedade, com as questões da sociedade, e aí com o desenvolvimento humano, como apontou ali o resultado da enquete, essa parcial ali, essa divisão ali. Como é que a gente pode pensar, então, na articulação entre o que a gente está falando de tecnologia aqui e com esse currículo que não pode ser engessado, que tem que estar o tempo inteiro aí pensando em ser flexível, né? Então, eu vou fazer 3 colocações para ver se a gente junta essa complexa pergunta que você fez. A primeira é a ideia de que o currículo, além de todas as características que você deu, ela é um espaço intencional que a escola organiza, que o professor ajuda a organizar, que as políticas do governo ajudam a organizar para gerar a melhor condição de conhecimento. Currículo é oposição a aprenda o que você quiser, está tudo no ar, está tudo na web, sai aprendendo porque a vida te ensinará. É mentira. E se assim for, os filhos dos ricos se darão bem, os filhos das pessoas que têm menos condições culturais tenderão a não conseguir trabalhar com tudo isso. Portanto, cumpre a uma sociedade, sim, se quer fazer uma nação justa e digna, fazer padrões humanizadores que permitam que o aluno, ao percorrer aquele caminho, ele vai se banhando em condições de conhecimento, guiada, orientada, intencionalmente feita, etc. Então, o currículo é isso, é o planejamento de condições de aprendizagem. Não é soltar a garotada, que às vezes aparece muito quando se fala de tecnologia. Bota o garoto na nuvem, ele se banhará e aprenderá. Meus netos aprenderão. Não sei se todos os netos, todas as pessoas com menos condição conseguirão aprender. A segunda coisa é o seguinte, a tecnologia, ela também é uma forma humana de ser. Só se banhar na tecnologia, parece que é contradição com o que eu estava dizendo, mas é o seguinte, a tecnologia é a humanidade adensada. Tem um monte de seres humanos ali dentro de cada pecinha que já trabalharam há milhares de anos atrás para descobrir um metal, para tirar um metal do fundo para gerar pesquisa. E enquanto o pesquisador pesquisava, alguém plantava arroz para ele. Portanto, a tecnologia é a humanidade adensada. Dar espaço a que os alunos da escola tenham acesso a isso, como dizia ele, é fundamental, porque isso é o beabá da humanização. É dizer que tudo aquilo que a humanidade produziu na sua história é dessa garotada. E como a escola é a primeira agência socializadora depois da família, quando a criança entra na escola e tem uma bela sala de informática, está ligado à web, tem aparelhos interessantes, ele já se sente prestigiado pela sociedade. E a terceira coisa é, cumpre aos governos, ao poder estabelecido democraticamente, etc., poder não é ruim, poder é bom, organizar as políticas curriculares. E é isso que o Brasil está fazendo agora quando cria o Plano Nacional de Educação, que permitirá, através das suas metas, democratizar. E a tecnologia está lá como um elemento fundamental das metas de desenvolvimento de uma educação democrática e republicana brasileira. Trevisan, temos mais uma pergunta aqui por e-mail do pessoal de Morrinhos, em Goiás. A Elisete diz, quando falamos de utilização de novas tecnologias como recurso didático, pedagógico, lembramos logo de formação, pois o professor precisa conhecer os aplicativos para saber quais as possibilidades de trabalho eles oferecem. Já trabalhamos muito com formação de professores, discutindo os conteúdos, dando sugestões de como utilizar as ferramentas tecnológicas nas diversas áreas do conhecimento.
Mas ela pergunta, se o professor não é valorizado financeiramente, vocês acreditam que esses professores terão incentivo para fazer formação continuada, visando a melhoria do processo de ensino e também de aprendizagem dos alunos? Ela pede que vocês coloquem aí, por exemplo, exemplos do que está sendo feito para discutir, enfrentar essa realidade aí sinalizada pela Elisete. Bom, são duas situações aí, como o Fernando falou, né? A gente divide. Né? São duas situações aí diferentes. Uma é a situação da tecnologia, da chegada da tecnologia, que até inclusive vai representar a redução de custos. Né? A outra situação é o salário do professor. Né? O salário do professor é uma situação que talvez seja a nossa maior chaga social. Né? Todas as outras categorias sociais conseguiram ter pisos nacionais bem estruturados e respeitados. Né? Os professores ainda não. Né? É um longo processo. Né? Os professores precisariam recuperar um pouco do seu respeito social, que eu acho que o salário fez com que perdessem. Não é? Eu fico cada vez mais preocupado, né, quando eu pergunto para jovens mais bem informados do que outros o que é que eles querem ser, e nenhum quer ser professor. Né? Então, isso me deixa... as pessoas parecem assim que vão ser professoras por uma carência de opções. Né? De novo, vamos brincar com a tecnologia e com o futuro. Né? A minha sensação é que o papel que você tinha duas escolhas. A segunda escolha era compreensão. Leia para mim a segunda, que teve 40% dos votos também. Deixa eu acessar aqui de novo aqui o ambiente da enquete. Como intervenção no mundo. Né? Isso mesmo. Democratização de acesso ao repertório. A primeira, a segunda, compreensão do desenvolvimento humano como forma de intervir no mundo. É isso aí. A minha sensação é que o professor que está lá atrás no Brasil, lá longe, no Brasil dos Grotões, ele começa a perceber que quanto mais ele tiver integrado, eu respeito profundamente o que o Fernando comentou sobre as pessoas não passam sobre as letras. As pessoas devem entender as letras. Eu nunca esqueço uma imagem do professor Alfredo Bose, uma imagem genial sobre... De 15 anos atrás, o professor Alfredo Bose é um professor da Universidade de São Paulo, em São Paulo. De 15 anos atrás, o professor dizia uma coisa simples. De nada adianta a pessoa solta na internet, isolada, sozinha. Isso é como colocar um analfabeto dentro da biblioteca do Congresso norte-americano. A imagem é perfeita. A biblioteca do Congresso norte-americano é a maior biblioteca do mundo. Não adianta nada. Se o camarada é analfabeto, ele pouco vai ter. Há uma função mediadora do educador. Essa função mediadora do educador, ela vai ser valorizada com a chegada das novas tecnologias. Nós não nos enganemos, não será só o aluno que vai aprender a fazer assim no tablet, que vai cutucar. Aquele professor lá atrás, lá embaixo, bem difícil, vai tocar no tablet e vai ver um mundo novo chegando para ele, que ele nunca teve direito de acesso. O Fernando tem toda a razão. Educação republicana acontece quando você dá igualdade de oportunidade para todo mundo, igual. Nós não temos igualdade de oportunidade. O tablet que chegar lá embaixo, ele vai deixar o professor fazer um contato com o mundo que ele não tinha antes. A tecnologia, e ele vai poder se permitir fazer a sua leitura. Aí, Fernando, você tem toda a razão. O professor vai passar sobre as letras e vai poder olhar para essas letras de um jeito diferente, do jeito dele. E ser um mediador da educação de um jeito dele também. Bom, a gente sabe que em algumas escolas, mudando aí um pouquinho de assunto, ainda o uso da internet, por exemplo, é um uso proibido. Quer dizer, não é um uso, porque é proibido, né? Ou ainda há situações em que a escola pede para o aluno produzir texto, mas na hora de blogar, de colocar na rede, quem faz é o professor, porque acha ali que talvez não seja bom o aluno ter aí acesso a essa internet. Há limites, Mônica, de fato, para o uso das tecnologias da informação e da comunicação dentro do espaço escolar, como muitas escolas ainda fazem? Eu acho que essas situações, elas apontam, né, duas coisas. Primeiro, que se reconhece nessas tecnologias, aquilo que eu falei anteriormente, que assim, as tecnologias dão poder, né? Elas permitem
elas dão possibilidades que são incontroláveis, né? E a segunda coisa que é apontada por essa afirmação é que, assim, como eu, né, como instituição, não estou oferecendo nível de formação, não preparei este público, seja professor, aluno, quem for, né, para lidar com isso de uma forma adequada dentro do contexto escolar, eu preciso controlar, porque se eu não controlar, eu perco, eu desvirtuo, né, e não cumpro o meu papel social, porque a escola tem um papel social e que ela tem que cumprir, ela sabe disso, né, e para ela cumprir o papel social dela, ela tem que cumprir determinadas etapas, determinados procedimentos, que esse acesso descontrolado à tecnologia ou a esse ambiente, ele pode não permitir que ela cumpra esse papel, né? Então, assim, ela reconhece que essa ferramenta oferece poder e ela reconhece que esses alunos não estão preparados para lidar com isso. O que isso quer dizer? Nós temos que preparar esses alunos para entender a função dessas tecnologias na escola. Gente, infelizmente o programa acabou, a gente tinha outras perguntas, várias perguntas, mas tempo de televisão, tempo da tecnologia também, né? Muito obrigada, viu? Obrigado. Bom, chegamos ao fim do debate, é hora de agradecer as presenças dos nossos convidados de hoje. O professor Fernando Almeida, da PUC de São Paulo, que também é diretor de educação da Fundação Padre Anchieta e um dos consultores desta série. Agradecemos também a presença de Mônica Gardelli Franco, que dividiu a consultoria da série com o professor Fernando Almeida, e Mônica é gerente executiva da Diretoria de Projetos Educacionais da Fundação Padre Anchieta. E ainda o nosso muito obrigado ao jornalista Leonardo Trevisan, professor da Faculdade de Economia da PUC de São Paulo. A gente agradece também a você que acompanhou toda essa série. Muito obrigada por nos assistir e também por participar. Lembramos que na internet o debate sobre tecnologias e currículos não acabou não, continua. Visite www.tvbrasil.org.br/salto. Até o próximo Salto para o Futuro. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.